Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Caçaniga. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Lembrando que o nosso foco principal sempre foi e será usinagem CNC, e dentro desse foco de vídeos, para relaxar um pouco aquela sequência, teremos alguns diversos, tá? Mundo corporativo, espiritualidade, filosofia, arte, ciência, tecnologia e muitas outras coisas que possam interessar ao quem gosta do canal, quem é inscrito no canal, tá? Lembrando que as nossas aulas são sequenciais. Eu diria que vocês procurem assistir a sequência para poder ligar o assunto, tá? Hoje em andamento existe um curso de programação, CNC, Fanuc, Siemens, operação CNC, Fanuc, Siemens. Vamos ter também o palpador Renshaw e mais outras coisas. Se você entrar no site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, você vai ter todas as opções de todos os vídeos que nós lançamos até agora. Só olhar a capinha, o assunto e o número do vídeo também que possa interessar, e você tem um link ali, tá bom? Eu agradeço aí a atenção pelo canal. Diria para você se inscrever no canal, que isso aí incentiva o nosso trabalho voluntário, e não deixar de curtir nossos vídeos. Lembrando que o tempo dos nossos vídeos é de aula, tá? Existe diferença entre dica e aula. A dica é rápida, estou dando uma dica. Agora uma aula ela tem que ser explicada e acaba sendo demorada mesmo. Não tem como fazer uma aula rápida, tá? De qualidade, ok? Então prestigie nossos vídeos nesse sentido, porque às vezes a pessoa é muito demorado, mas se você quiser aprender, você tem que disponibilizar um tempinho, nem que seja na hora do almoço, para assistir esses vídeos, ok? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo com um assunto principal de usinagem de CNC. Eu tenho observado a dúvida do pessoal em relação às funções relacionadas à tecnologia CNC. Tá? É bom salientar que programador é uma coisa, operador é outra, são funções completamente diferentes. Existem empresas que, de uma forma tanto inocente, tentando economizar, estão juntando as funções numa só e com certeza estão perdendo dinheiro. Máquina CNC, ou melhor, máquina em geral, ela rende dinheiro quando está retirando cavaco. E enquanto o operador faz programa, mesmo que ele faça o programa com a máquina trabalhando, sempre atrapalha alguma coisa. Qualidade do programa, devido aos recursos, né? Existe um vídeo nosso sobre esse assunto, para fazer as melhores condições de elaboração de um programa. É no curso de programação, acho que é aula 1, se não me engano, aula 1 ou 2, fala sobre esse assunto. Quais são os recursos que um programador tem que ter na hora de sentar ou parar para escrever um programa? Não é só chegar lá e digitar G0, G1, G2, é um trabalho técnico, um trabalho intelectual. Quanto mais o trabalho for feito assim, mais vai ser desvalorizado, porque não sai bom, sai meia boca. Mas a máquina tem um software lá de programação automática. Nada como o programador pensar em cima da usinagem e executar um programa mentalmente, usando a sua experiência profissional em usinagem, transformar isso num programa. Isso não existe. Você pode pegar o programa de CAM que for, tá? O CAM é bom em superfícies complexas. Existem superfícies que é quase que impossível você programar manualmente, você calcular o ponto a ponto, coisa assim. O CAM ele é fundamental. Não é que eu estou contra o CAM. Eu estou contra você fazer programa na máquina. Eu nunca
Uma empresa minha faria isso. Você pagando um programador, ele atende um grupo de máquinas. E aí seus operadores vão ficar integralmente produzindo. Pense nisso. Calcule isso. Pense no retorno. Não parece, mas o que você perde de tempo, às vezes você termina a usinagem, o programador está lá, o operador está lá mexendo no painel. O operador tem que estar lá na frente da máquina, trocando peça, alimentando a máquina, retirando, ele tem que estar focado nisso. Isso é produção. Não que eu queira que o operador fique a vida inteira fazendo isso, tá? Eu acho que existe uma escala evolutiva dentro da carreira. E ele pode, sendo operador, chegar a programador, chegar a técnico de processo, engenheiro de processo. Tá? Isso aí, existe uma escala aí. Né? Mas estão misturando toda essa escala. Por isso que está uma bagunça esse negócio de salário. Que nem eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre faixas salariais na área do CNC, muita gente estranhou. Estranhou porque bagunçaram tudo. Tem gente que está perdido, não sabe o que pagar, não sabe o que receber. Quem trabalha não sabe o que receber, quem paga não sabe o que pagar. E misturaram tudo. Tá? Espero nesse vídeo de hoje esclarecer bem a diferença profissional e a qualificação que deve haver em cada função. Tá? Às vezes o pessoal pergunta para a gente, o que eu tenho que estudar, como eu devo começar, tá? Então a gente vai fazer um comentário sobre isso. Quais as qualificações que deve ter um bom operador, um bom programador, dentro de cada faixa, de cada degrau da escala evolutiva aí dentro da profissão. Tá bom? Não vou me alongar, fique com o vídeo aí, tá? Boa sorte a todos, e sempre estudando, sempre procurando saber, né? Eu trabalho com usinagem desde 1974 e com CNC desde 1984. Então faz um tempinho e eu me considero um aprendiz de ambos. Eu costumo falar que tempo de serviço não é experiência profissional, tá? Tempo de serviço é só tempo de serviço. Você pode passar 30 anos fazendo a mesma coisa e não aprender nada, não saber nada. Você faz o negócio mecanicamente, né? Tá? E às vezes de um ano sabe mais do que você de 30. Então não é porque eu tenho todo esse tempo na carreira aí que seria tudo experiência, tá? Mas eu posso dizer que eu sempre procurei aprender, procuro até hoje. Eu sempre considero um eterno aprendiz e busco sempre o aprendizado, tá? E como a frase da nossa poetisa Cora Coralina, feliz aquele que ensina o que aprende e aprende com o que ensina. Bom vídeo aí. Um abraço. Bom, meus amigos, estamos aqui iniciando o nosso vídeo para a pirâmide profissional na área CNC. Como chegar lá. Então, não vamos confundir programador com operador. Tá? Programador executa programa. Tá? Ele executa tecnicamente um programa. Ele transforma em código uma usinagem mental. Um operador, ele faz com que a máquina processe o programa e execute a peça em produção ou em ferramentaria. Tá? Então, dando sequência, nós vamos falar sobre a base de conhecimento de um operador CNC. A base de conhecimento para a função de um operador CNC. Tá? Então, primeira coisa. Então, nós vamos falar sobre os níveis, o degrau. Então, lá o primeiro degrau, lá embaixo, você tem o operador básico. Tá? O salário estimado do operador básico está entre $500 a $600 por mês. Tá? Então, você vê a base do dólar e você vê mais ou menos quanto deve ganhar um operador, que é o operador básico. Então, o que faz esse operador básico? Que apenas troca peças, aperta ciclo start, ciclo stop, você tem falhas, só informa o preparador. Então, nesse caso, não precisa qualificação.
qualquer pessoa pode fazer seu trabalho, existe um controle de medida essa parte. Então, esse operador, por exemplo, ele só vai ficar tirando peça do dispositivo, a máquina vai levar lá para dentro automaticamente, né? Então, ele apertou o ciclo stop e a máquina entrou em ciclo. Aí ele tira as peças usinadas quando o pallet sai para fora, ou quando o torno termina a peça. Ele tira a peça, tá? Põe na bancada e põe peça bruta aqui de volta. Se era um torno que ele precisa dar o ciclo start, tudo bem. Essa máquina aqui, por exemplo, ela é automática, tem um gerenciamento de pallet, que aqui, ó, esse painelzinho aqui, ele é um painel que ele gerencia aqui a estação de carga. Então, se é uma peça que ela é fixada com hidráulico, ele vai fechar hidráulico, ele vai fechar essa porta aqui, ele vai... Então, tanto com a porta fechada, a peça fixada e tal, ele liga uma pré-partida, essa peça fica pronta para entrar para a área de trabalho e trabalhar. Ele fica só aqui tirando peça e colocando peça. Então, você não precisa ter qualificação nenhuma, só ter atenção de colocar a peça no lugar certo, limpar bem, que nem ele tá passando um arzinho aí para tirar a sujeira do dispositivo e tal. Então, é ter esse cuidado de colocar a peça, ver que a peça ficou fixada bem e tal. Tem dispositivo que até supervisiona isso, se a peça está bem fixada ou não. A adução hidráulica também, ela tem um Marcheck aí que faz a conferência se está encostada, se está fixada e tal. Então esse operador é o operador mais simples que tem, é pegar qualquer um que está passando na frente da fábrica e pôr para operar a máquina, tá? E aí qualquer problema que dê, um alarme, parou, piscou vermelho aí, qualquer alarme que der, ou parou energia, parou qualquer coisa, ele chama o preparador que vai pôr a máquina para rodar novamente, vai tirar do alarme, vai pôr ela para rodar e dar sequência, aí ele volta a trabalhar novamente, tá? Então esse seria, no caso de uma fábrica de produção, seria um caso para você manter um programador fazendo os programas das peças, um preparador atendendo, então um programador atendendo um grupo de máquinas e um preparador atendendo um grupo de máquinas e um grupo de operadores de nível básico 1 fazendo as trocas das peças, porque as máquinas são automatizadas, não precisa de operador qualificado. A função da máquina CNC já é essa, você não precisar. Se você conhecer o histórico do CNC, ele foi criado justamente para isso. Na Segunda Guerra Mundial, quando não tinha quase mão de obra no mercado das indústrias, muitas mulheres foram para as fábricas sem qualificação nenhuma. Então, para que as peças continuassem sendo fabricadas com a mesma qualidade, o pessoal começou a desenvolver uma máquina que não tivesse necessidade de mão de obra qualificada, tá? Então o pessoal foi mudando novamente através do tempo, foi desqualificando a função de uma máquina CNC. Então, a função de uma máquina CNC é ter pessoas qualificadas que fazem ela rodar e pessoas que não precisam de qualificação que trabalham nelas. Essa seria a parte básica de uma aplicação de uma máquina CNC, tá? Esse seria a forma que foi criada, a inteligência que foi criada, tá? Então, o primeiro degrau da escada. Depois, se você quiser subir um pouquinho de nível, tá? Você já não se contenta mais de ser um trocador de peças, você quer saber um pouquinho mais, você pode virar um operador padrão, tá? O salário aí de $700 a $900 por mês. Você troca peças, aperta o ciclo start, ciclo stop, também conhece o recurso da máquina, das telas, então ele já conhece o recurso da máquina, sabe trabalhar nas telas, as teclas operacionais. Nesse caso, precisa conhecer e interpretar desenho, então ele precisa saber interpretar desenho para poder fazer o controle da peça que está saindo, né? Conhecer aplicações das ferramentas, instrumentos de medição e a máquina e suas aplicações, saber usar todo o painel operacional, principalmente as funções jog, MDI e automática, que são as funções que geram movimento na máquina, né? Saber usar as funções de tela e teclado, tá? Então, é um operador já qualificado aqui, um cara que conhece, ele está qualificado para trabalhar na máquina, tá? Eu diria que aqui seria o melhor operador, porque ele não é tão assim desqualificado como um, e não precisa ser tão qualificado como os outros, que vai custar mais caro, tá? Então, aquilo que eu falei, o ideal é você ter um programador para o grupo de máquinas e um preparador para o grupo de máquinas.
e operadores a nível de produção, de trocar peça, tá? E aí você pode ter um operador bom nesse nível aqui, que está um pouco acima do outro. Tá, então acima desse dois está o terceiro aqui degrau, que é operador já especializado e preparador. Tá, então ele já sabe preparar a máquina também. Então ele opera, conhece tudo e prepara a máquina. Então o salário estimado é de 900 a 1.100 dólares por mês. Tá? Troca peça, sabe? Apertar 5 stop, também conhece o recurso da máquina, das teclas operacionais. Além disso, sabe preparar e ajustar a máquina ao processo de produção. E mais ainda, conhece, interpreta desenho, conhece aplicações de ferramentas, instrumentos de medição, máquinas e suas aplicações, sabe usar todo o painel operacional, principalmente as funções joga, MDI e automático, que são as que dão movimento à máquina, sabe também usar as funções de tela e teclado, noções básicas de programação CNC, já sabe um pouquinho de programa, tá? Já sabe, tem noção quando ele vê um programinha o que é muita coisa ali, sabe analisar medidas e ajustar medidas, fazer correções de ponto zero, correções de preset de ferramenta, ajustando as medidas de usinagem e tal. Ele é um cara um pouquinho mais técnico aí, tá? Acima dele ainda tem o nível 4 aqui, que é operador especializado e preparador, no nível B, mais programador CAN. Então, além de tudo aquilo ali, ele sabe fazer uns programinhas usando o CAN da máquina, que tem aquela programação automática na máquina, ele sabe usar aquilo lá no painel da máquina. Então, ó, o salário dele está em torno de 1.100 a 1.300 dólares por mês. Ele sabe trocar peça, aperta 5 start, stop, também conhece os recursos da máquina, das telas e teclas operacionais. Além disso, sabe preparar e ajustar a máquina ao processo de produção. E mais ainda, conhece, interpreta desenho, conhece aplicações de ferramentas, instrumentos de medição e a máquina e suas aplicações, sabe usar todo o painel operacional, principalmente joga, MDI automático, que são os movimentos da máquina, sabe usar as funções de telas e teclados. Tem noção básica de programação CNC, então ele sabe também alguma coisinha da programação, né? Sabe analisar medidas, ajustes de medidas e correções de ponto zero, preset de ferramenta, quer dizer, ele ajusta as medidas da peça, faz as correções. E além disso, ele ajusta a máquina ao processo de produção e ainda sabe programar com o auxílio do software auxiliar de comando CNC. Tá? Então, ele é um cara um pouquinho mais completo. Ele sabe operar o software de programação. Ele não é um programador, ele sabe operar o software e gerar programinhas na máquina. Tá? Não é programador. Acima dele tem operador especializado e preparador nível A, mais programador de CAN. Então, salário de 1.200, estimado, né, de 1.200 a 1.400 dólares, troca peças, aperta Start e Stop, também conhece recursos da máquina e das telas, das teclas operacionais. Além disso, sabe preparar e ajustar a máquina ao processo de produção. Mais ainda, conhece, interpreta desenho, conhece aplicações de ferramentas, instrumentos de medição e máquinas e as suas aplicações. Sabe usar o painel operacional, principalmente nas funções joga, MDI automático, sabe usar funções de tela e teclado. Noções básicas de programação, tem noção básica, então sabe alguma coisinha de programação, né, o básico. Sabe analisar as medidas, ajustar medidas e correções de ponto zero, correções de preset de ferramenta. Sabe ajustar a máquina ao processo de produção e ainda sabe programar com o auxílio do software auxiliar da máquina, do comando CNC. E outro software de CAN. Então, ó, tem mais essa. Então, ele sabe usar o software do painel e também tem outro software aqui que a empresa tem, que ele sabe gerar um programinha também com esse software. Tá? Então, ele já é um pouquinho mais completo. O anterior, ele só sabia usar o software da máquina. Esse não, ele sabe da máquina e algum outro, ou outros, né, tipos de software de CAN. Tá? Então, ele é um pouquinho mais completo. E acima disso tem operador especializado e programador CNC. Né? Esse aí, o salário estimado é de 1.350 a 1.650 dólares por mês. Ele sabe trocar peça, aperta 5 Start e Stop, também conhece os recursos da máquina, e telas, teclas operacionais. Além disso, sabe preparar e ajustar a máquina ao processo de produção. E mais,
conhece, interpreta desenho, conhece aplicações de ferramentas, instrumentos de medição, máquinas e suas aplicações, sabe usar todo o painel operacional, principalmente as funções de jogo, MDI automático, que são os movimentos, sabe usar as funções de tela e teclado, sabe analisar medidas, ajustar medidas e correções de ponto zero e preset de ferramenta. Então, né, sabe preparar, né? Então ela ajusta a máquina ao processo de produção e ainda sabe programar com o auxílio do software auxiliar do comando CNC, é o que ela está fazendo aqui, né? Outros softwares, e ainda domina a programação manual avançada. Então esse aqui é um programador completo. Então é um programador completo e operador. Isso aí custa caro, tá? A empresa costuma pagar para um operador programador o salário de um trocador de peças. Tem muita empresa que faz isso, que está lá no básico, lá, paga lá o nível 1, porque sabe que está difícil o trabalho, tal, as pessoas estão aceitando qualquer coisa, e eu concordo, né, que primeiro você tem que pagar suas contas, depois pensar no resto, né? Então primeiro tem que garantir a sobrevivência, tá? Mas aos poucos você tem que procurar quem valorize você, tá ok? E o último nível aqui, o nível já de um tecnólogo, um engenheiro do processo, um salário estimado de $1.800 a $2.200 por mês. Então ele sabe como operar, mas não opera a máquina, tá? Então ele faz um trabalho de engenharia, um trabalho técnico já. Ele trabalha numa sala, no escritório e tal. Sabe como trocar peças, aplicar ciclo start, stop, também conhece os recursos da máquina, das telas e teclas operacionais. Além disso, sabe preparar, ajustar a máquina, processo de produção e mais ainda. Sabe e conhece como interpretar os desenhos, conhece as aplicações das ferramentas, instrumentos de medição e a máquina e suas aplicações, sabe usar todo o painel operacional, principalmente as funções JOG, MDI, automático, sabe usar as funções de tecla e teclado. Ele não precisa ser especializado nessas coisas, ele precisa saber como é que funciona. Ele não precisa ser tão especializado como um operador, tá? Porque ele não está operando a máquina. Ele vai saber como é que funciona apenas. Porque se precisar testar alguma coisa e ele precisar pôr a mão na massa, ele sabe como mostrar para alguém como se faz, né? Análise de medida, ele sabe fazer, sabe ajustar a medida, correção de ponto zero, preset de ferramentas, sabe? Então ele sabe como faz essas coisas, tá? Mesmo que ele não faça, que é o operador, ele sabe como é que faz, tá? Ajustar máquina no processo de produção e ainda sabe programar com auxílio do software auxiliar do comando, software de CAN, domina a programação avançada, conhece os processos, as técnicas de usinagem, formado em engenharia ou no FATEC, atua como suporte técnico para a produção. Então, na verdade, todas essas coisas aqui ele não faz nada, ele só dá suporte técnico, tá? Ele pode executar programas, CNC, levar programas para a produção e tal, mas ele é um tipo de um suporte técnico, tá? Ele não, na verdade, ele não põe a mão na massa, ele vai orientar como é que faz as coisas aqui, né, na parte operacional e na parte técnica de gerar programas, gerar processos de usinagem, sim. Então ele pode executar um processo de usinagem, definir um processo, definir ferramentas, dividir a sequência do processo, definir a ordem da sequência operacional das máquinas, que seria o fluxo de usinagem, o fluxo de produção, né? Que seria o roteiro de fabricação. Ele elabora, ele define, né? Define os equipamentos, ele compra equipamentos, ele compra ferramentas, define ferramentas, ele é o responsável técnico para o funcionamento dessa usinagem, tá? Então ele não precisa ser chefe, tá? Chefe de produção de usinagem é uma coisa, aquele cara que fica lá trabalhando em cima de produtividade, de gráficos de produção. Esse cara não, esse cara ele vai trabalhar focado no suporte operacional e no suporte de processo de fabricação. É diferente, tá? Não, muita empresa confunde isso também, bota um cara desse para chefiar a fábrica. Não é perfil disso. O perfil de um técnico é de dar suporte um engenheiro de processo, tá? Um técnico de processo, um tecnólogo de processo, o cara da FATEC, que conhece muito bem a usinagem. Eu sei porque eu conheço os cursos da FATEC, são os melhores cursos que existem superior em usinagem que eu conheço. Ele é muito bom, então formam profissionais de primeira. Esses caras não é para ficar
fazendo gráfico, a não ser que ele trabalhe como chefe de produção, supervisor, aí a função é outra, tá? Estou falando de um cara que é um cara voltado para o processo, tá? Ele é suporte do processo. Não misturem, vocês perdem com isso. O empresário ou o diretor de empresa que está vendo esse vídeo, vocês podem ter uma visão errada, tá tendo lucro, centralizando muito numa função só. Um operador que programa, mede, ajusta, opera, faz tudo lá, até entregar, vai lá rebarbar a peça lá na rebarbação, e vai embalar a peça lá ainda também. Tô economizando, um funcionário faz tudo, e a máquina parada lá. Aí você fala, não, mas a máquina produz enquanto ele faz tudo isso. Produz nada. Isso é simbólico. Eu conheço chão de fábrica. Eu já vivi quase todas as empresas que você pensar aí, eu já trabalhei, aí, já dei treinamento, tudo. Eu sei como é que funciona. As perdas de produção saem pelo vão dos dedos, tá? E que às vezes você pensa que a máquina, você olhando assim a grosso modo, de longe, lá da salinha, pela janelinha de vidro, você, né, sentadinho no ar-condicionado na mesa, lá você olha a máquina, você olha o operador lá, está produzindo, o operador está lá, a lampadinha lá da máquina, lá, o pirulito está verdinho, está, né, tá piscando amarelo, como se estivesse trocando peça e tal, mas na verdade, às vezes não está produzindo nada. Às vezes o operador está lá digitando um programinha lá, ou está enroscado numa interpretação do desenho, ele foi lá na engenharia para ver a cota que ele não entende, a máquina está parada. Então tem um monte de coisa que a máquina fica enroscada e deixa de produzir cavaco. No meu conceito, máquina é para produzir cavaco. Você vai ficar medindo em máquina, tá, que nem o apalpador, ele é muito bom, mas quando você acha um sentido de que o apalpador ele é importante para o processo. Assista meu vídeo sobre o curso do apalpador Renshaw. Na aula 1 a gente fala sobre isso, tá? Sobre as aplicações do apalpador. Então, se eu colocar um apalpador na máquina, ele tem que justificar a perda de processo de arrancar cavaco. Tá? Então, toda operação que a máquina não está tirando cavaco, preparando, seja o que for. Então você olha lá, todo mundo está trabalhando na máquina, mas não está tirando cavaco, não está dando prejuízo. Tá? Então esse é o sentido que tem que observar bem, tá bom? Então, o objetivo do vídeo não foi criticar ninguém, criticar nada, desvalorizar nada, nem valorizar nada. Na sequência aqui temos o nosso vídeo, né, vídeo 131, que nós falamos sobre os salários na área CNC, quem sabe seja interessante para alguém, uma tabelinha de salários. Foi mais ou menos o que a gente apresentou nesse vídeo, tá? Aqui está o endereço desse vídeo. Tá? Então, não se assuste com a quantidade de conhecimentos exigidos nesse caso, né? Toda escada começamos pelo primeiro degrau. Sugiro aos amigos que não desistam e sigam o aprendizado pela sequência que coloquei aos senhores. Quer dizer, aquele primeiro degrauzinho vão pegando a sequência por etapa, para ir crescendo dentro daquele roteiro, né? Lembre-se, meus amigos, que experiência é o acúmulo de conhecimento e não o tempo de serviço, que às vezes nos torna bitolados e se achando completos, nos achando o máximo, mas quando nos deparamos com qualquer problema ou necessidade que a experiência conta, travamos o processo. Então a gente às vezes tem 30 anos de serviço, acha que sabe tudo, aparece um probleminha lá, você trava, né? Porque não tem experiência, então você tem que ter conhecimento, não tempo de serviço, tá? Procure isso, procure sempre aprender. Então siga o conselho de quem está no ramo de usinagem desde 1975 e na área de CNC e computadores desde 1984 e se considera um eterno aprendiz. Não pare de estudar e de conhecer coisas novas a cada dia. Quer dizer, eu a cada dia, embora desde essa época que eu estudo, pratico isso na minha vida, eu me considero um aprendiz, tá? Então tem muita coisa para me aprender ainda e eu procuro sempre aprender, tá?
Não pare de estudar e de conhecer coisas novas a cada dia. Estude, ensine e compartilhe conhecimento. Quer dizer, quando você aprender, guarde para você. Não seja egoísta. Às vezes o seu colega que trabalha na máquina do lado tem dificuldade de uma informação que você conhece. Ensine ele. Isso é uma coisa tão bonita, é uma coisa... É cristão isso. Então, não guarde para você. Vamos dar a mão para o outro aí. O que você ensina para ele hoje, ele pode ensinar alguma coisa nova para você amanhã. O mundo dá muitas voltas, então não vamos ser egoístas, tá? Eu sofri muito com isso no começo. Quando eu comecei lá aqui em 1984, 85 com o CNC, quem sabia isso era considerado estrela na empresa. Então eles não passavam, tinha um bloqueio disso aí. Foi difícil de começar, porque o pessoal não ensinava mesmo, tinha que buscar em livros, em cursos, as coisas, porque os colegas eles bloqueavam isso aí, porque eles não queriam que outras pessoas conhecessem também. Tirava um pouco do estrelismo deles. Ganhava muito, era um dos melhores salários da empresa, a empresa pagava bem mesmo, né? Então, uma certa ocasião, entre tantos períodos que passei dando treinamento na fábrica da General Motors em São José dos Campos, São Paulo, li uma frase na entrada do centro de treinamento que nunca mais me esqueci. Tá? Então, essa frase aqui está na entrada do centro de treinamento da General Motors. Tá? Feliz aquele que ensina o que aprende e aprende com o que ensina. Cora Coralina. Vamos fazer todos, isso aqui é um lema, vamos ensinar o que aprendemos e à medida que estamos ensinando, estamos praticando e aprendendo cada vez mais. Nos meus 20 anos de treinamento, eu estou em torno de 20 anos dando treinamento, eu aprendi muitas coisas nos cursos. Às vezes eu ia ensinar uma função para uma pessoa e ela falava para mim, eu faço de outro jeito. Daí eu falava, eu tinha humildade, eu falava, não sei, como que você faz? Olha, eu não sabia, aprendi mais uma tal. Então é na humildade que a gente aprende as coisas, tá? Então a gente aprende com quem a gente ensina também e pratica aprendendo. Então cada vez que você está ensinando, você está treinando aquilo que você ensina, tá? Não seja egoísta, tá bom? Um abraço a todos, espero que esse vídeo seja útil para vocês. Não tivemos o sentido de criticar, menosprezar, nada, apenas orientar, tá? Se alguém, de repente, se achou ofendido em alguma coisa, peço as desculpas, né? Se gostou do nosso vídeo, dá um curtir, que o nosso trabalho é voluntário, não ganho nada com isso, nossas visualizações aí são pequenas, são dentro da área CNC, não é muita coisa, então não dá dinheiro, não paga nada. Eu faço isso aqui agora só para você saber, 1h da manhã de uma segunda-feira, tá? Estou aqui fazendo sem ganhar nada, tentando ajudar alguém que possa achar útil isso que eu estou fazendo, tá? Então curta, indique os amigos, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa, e tem coisa boa aí. Alguma coisa que você não gostar, você não assiste, tá? E vamos seguir em frente. Um abraço a todos e Deus abençoe a todos nós.